Olá, eu sou o Liboni e eu sou o diletante profissional. Para quem não sabe, eu mando uma newsletter toda semana chamada Caderno de Recortes. Você pode se inscrever na newsletter indo ali no meu site, diletanteprofissional.com.br, ou no link aí do vídeo, em vários lugares. Eu envio ela pelo GetReview, você se inscreve lá, deixa o seu e-mail, e daí todo sábado você recebe direto no seu e-mail a newsletter. Além disso, nesse link você consegue ver as edições anteriores e, e ver mais ou menos como que é, ver se te interessa e tudo mais. E então eu queria aproveitar e fazer um. Eu já fiz um vídeo no canal quando eu comecei a newsletter com alguns textos, falando alguns textos da newsletter, fazendo alguns comentários. Então hoje eu também quero fazer um apanhado aí de algumas edições, falar algumas coisinhas, mais para divulgar a newsletter, mais para quem não conhece ainda ter a oportunidade de conhecer. Na newsletter eu costumo falar muito sobre as notícias da semana, o que eu vejo de diferente. E recentemente a notícia mais relevante que a gente tem é o caso da Prevent Senior, né? Que surgiu aí na CPI, a CPI tentando esticar a corda dela para durar um pouco mais, porque vamos combinar, né? A CPI ela deu uma vida aí para um pessoal que estava nas sombras, né? O Renan Calheiros mesmo era um cara que, assim, nunca teve uma notícia positiva na vida dele. E na CPI ele ficou alçado aí como herói, todo mundo torcendo a favor dele. Então é justo que esses caras queiram esticar essa CPI até onde der. Porque quando acabar a CPI, acabou a notícia positiva deles. O Randolph mesmo, que é o cara que está aí que iniciou a CPI, que é um dos protagonistas aí da história, já tem um contrato de livro para lançar narrando os bastidores da CPI. Então eles têm que usar isso daí para divulgar o máximo possível e nessa tentativa de esticar aí a duração da CPI, ter sempre notícia, ter sempre alguma coisa em alta, eles tropeçaram num negócio que é a tal da Prevent Senior. A Prevent Senior, ela é uma aberração administrativa, estatística, em um nível que, assim, chega a ser peculiar, né? Os planos de saúde, eles, para quem não sabe, assim, o plano de saúde, ele tem, todo plano de saúde, não o Prevent Senior, qualquer um, ele tem lá um grupo de pessoas, uns estatísticos, matemáticos, que trabalham em algoritmos para avaliar quanto que cada paciente vai dar de lucro ou prejuízo ao longo da vida. E a gente sabe que quando a pessoa chega no fim da vida, né, quando a pessoa está mais idosa, essa pessoa ela fica muito mais custosa para o plano de saúde. O plano de saúde ele gosta o quê? Que você pague ele todo mês e você não gaste nada. Vai ali numa consultinha, faz o exame de sangue, mas assim, não tem um câncer, não pega uma covid, não faz uma cirurgia. É isso que o plano de saúde gosta. Então, quando você é um cliente desses que não tem um problema muito grave quase nunca, o plano de saúde gosta de você. Agora, se você é uma pessoa que contratou um plano de saúde porque você quer um tratamento de saúde, daí o plano de saúde já não gosta tanto, né? Porque o negócio deles não é tratar as pessoas, o negócio deles é fazer dinheiro. Mas a Prevent ela entra num caminho que ela faz muito dinheiro. E com um pessoal que se imaginava que não deveria ser possível fazer dinheiro. Eu abri o balanço contábil da Prevent do ano de 2020, que foi o ano da pandemia, que foi o ano que os planos de saúde tiveram ali um grande momento ali de despesas com vários pacientes, internações, UTIs, e UTI é um negócio caro, né, longo. E eu abri também o plano de saúde de uma outra empresa para a gente ter uma referência. Eu abri o da Amil, que é uma das líderes aí do mercado. Em 2020, a Amil ela arrecadou com mensalidade 20,4 bilhões. E no final do ano ela gerou um lucro de 517 milhões. Uns trocadinhos aí. Se você arredondar tudo mais ou menos,
A Amil ela teve 2,5% de lucro em cima da receita que ela arrecadou. Já a Prevent, ela é uma empresa muito menor, a Prevent, muito, muito menor. Assim, a Amil, ela tem patrimônio líquido, que é o valor patrimonial da empresa, que quantos sócios investiram, né, colocaram na empresa, além dos lucros acumulados, etc. O patrimônio líquido da Amil é de 13 bilhões. A Prevent, ela só fez 1 bilhão de patrimônio em 2020. Quer dizer, a Prevent é, ela é assim menos de 1/10 do tamanho de uma empresa como a Amil, né? Tanto que você olha o balanço, quando a empresa é muito grande, né, como a Amil, eles colocam o balanço em milhares de reais. Então você despreza os três últimos dígitos, né, do número porque não cabe na tela. Já a Prevent não, a Prevent tem que colocar o número inteiro, ela tem que colocar em reais porque os valores dela são bem menores. Mas mesmo sendo uma empresa muito, muito menor, a Prevent ela arrecadou em 2020 4,1 bilhões, isso aí de mensalidade que as pessoas pagam. Então 4,1 bilhões, que é mais ou menos um quinto do que a Amil arrecadou, e gerou um lucro líquido de 495 milhões, que é um número muito próximo do que a Amil lucrou, arrecadando 5 vezes mais. A Amil lucrou mais ou menos a mesma coisa que a Prevent. Se a gente vê a relação da Prevent, fazendo ali uma relação de lucro em cima do que ele arrecadou, a Prevent arrecadou 12%, teve 12% de margem de lucro em cima do que arrecadou. Então são 10% a mais de lucro do que a Amil. Daí, assim, tem muitas explicações, né, por causa da Prevent. Tem muita gente que fala, ela é um exemplo de administração. A Prevent ela fez um esquema diferenciado dos planos de saúde que ela só tem rede própria. Então, o seu médico ele é funcionário da Prevent, o hospital ele é da Prevent, o exame é da Prevent. Então, ela meio que consegue controlar os custos e talvez ter uma economia nessa história. E isso é uma vantagem para ela financeira, então ela consegue sustentar. Mesmo assim, para quem conhece a Mil, por mais que a Mil não tenha uma rede própria exclusiva, ela tem uma rede própria também. E a Mil é uma empresa profissionalizada, ela é uma SA, ela tem ações na bolsa, ela responde para acionistas e tudo mais. A Prevent não, ela só responde para a diretoria ali, que são os donos dela ali, aqueles caras que a gente já viu aí falando CPI e tudo mais. Então, como que a gente pode justificar que a Prevent ela lucra tão mais, proporcionalmente, ela lucra muito mais do que a Mil? Será que os caras da Mil eles são muito ruins de administração? Eles são os caras assim, só tem tapado lá, a pessoa que assim não consegue fazer nada certo, o cara que você manda lá o seu dinheiro da mensalidade, ele rasga, ou tem alguma coisa de errado na Prevent. Porque, se a gente pensar, a Mil, ela pega o, o filé das pessoas, né, que é a pessoa desde criancinha, adulto e tal, e meio que pressiona pro velho sair do plano, cobrando mensalidades absurdas quando ela está numa idade alta, que é justamente quando tem despesa. Então a Mil fica com o filé, com a coisa que era para ser o mais lucrativo, e a Prevent, pelo seu lado, fica com o osso. Ela cobra uma mensalidade relativamente mais baixa em relação a Mil, mas ela só pega o idoso, basicamente. Agora ela pega uma faixa de idade mais jovem e tal, mas assim, o grosso dela são idosos. E mesmo assim, operando nessa linha, nessa área, que todo plano de saúde acha que não é lucrativo, ela lucra e muito. Então, assim, a gente não tem muita explicação para como isso funciona. Não pode ser só administrativo, não pode ser só uma habilidade administrativa da Prevent. Porque senão a Mil ia chegar, ia olhar o modelo e ia copiar.
ia fazer igual e pronto, ia lucrar pra caralho. Mas não. Então, assim, agora a gente está começando a ver com essas revelações da CPI, vendo ali quando a pessoa está na UTI, fica muito tempo, apareceu esses casos que a Prevent ela meio que tenta pressionar para a pessoa ir para o paliativo, que é para morrer logo, tem acusações de corte de oxigênio, e parece um contrassenso, porque você fala assim, mas a Mil não vai a Prevent não vai querer que o paciente morra, porque o paciente que está pagando a mensalidade. Sim, o paciente está pagando a mensalidade até o momento em que ele dá a despesa. A hora que ele dá a despesa, a relação custo-benefício é tal que para a Prevent é melhor que o paciente morra. E a Prevent ela funciona de uma certa forma como um esquema de pirâmide. Não é que você, ao longo da vida, pagou e agora está tendo despesa, então ela meio que acumulou o seu dinheiro, que é o que seria o que acontece na Mil e em outros planos de saúde. A Prevent, ela está usando o dinheiro de quem está entrando agora sem doença para custear quem está doente ali. Então, ao longo prazo, a Prevent ela é insustentável a partir do momento que acabar a entrada de clientes. Tudo bem, o número de clientes é virtualmente ilimitado? Talvez. Mas sempre entrar novos clientes saudáveis não é uma coisa que você pode contar para bancar os idosos. Então a Prevent ela tem algumas questões muito sérias. Eu vejo os comentários, as notícias, as pessoas falando, não, porque a gente tem que poupar a empresa e ir atrás dos responsáveis, mas assim, os responsáveis são a empresa. Diferente de outras empresas que são sociedades anônimas, que têm acionistas, tem uma mesa diretora que você pode demitir a mesa diretora, não. Tem ali uns sócios de uma mesma família que são donos da empresa e que cometeram o que a empresa cometeu. Eles não tem como blindar e não tem como separar esse artista da obra de arte. Então, a Prevent é um caso muito sério. Tem aí essas, dizem em torno de 500 mil clientes que estão lá, né, pagando o plano de saúde, que foram para a Prevent justamente porque não conseguiam pagar outros planos. Mas essas pessoas talvez tenham que repensar, porque às vezes ter um plano de saúde que quer que você morra não é tão vantajoso. E numa esfera maior, todo plano de saúde quer que você morra. Quer que você viva enquanto você é saudável. No momento que você está doente, o plano de saúde quer que você morra. O único lugar que não faz conta para saber se você vale ou não a pena para ele é o SUS. O SUS é um negócio assim, ele tem seus problemas, ele tem seus erros, ele tem a corrupção envolvida, mas em alto nível, né? Lá em Brasília, a corrupção não é. Muita gente fala, não, o funcionário mole ali, o médico que não vai, o médico fantasma. Sempre tem esses casos pontuais. Mas o grosso da corrupção do SUS, ele acontece nos altos níveis, né? Que a gente viu aí na CPI da Covid, uns caras que já foram do Ministério da Saúde com suspeitas aí de roubos milionários. Então a gente não pode jogar o SUS fora porque tem casos errados. O SUS ele é muito a solução porque o SUS ele faz justamente o que os planos de saúde não fazem. Ele não faz conta para ver se você vale ou não a pena. Óbvio, é difícil, tem muita fila, tem etc e tal, tem. Mas em vez de você desativar o SUS e jogar tudo fora e privatizar o sistema, você tem que melhorar o SUS. Essa é a grande questão. E, enfim, além dessa questão da Prevent, né, nos últimos dias a gente tem ouvido falar muito da questão de economia, de que está voltando um pouco de emprego e tal. Mas ao mesmo tempo que o emprego está voltando, ele está voltando com muita atividade informal. E o problema dessa atividade informal é que hoje ela é informal entre aspas. Porque desde que se inventou o MEI, que é uma solução muito legal, você perdeu a lógica do que é uma pessoa jurídica. A pessoa jurídica, ela é uma entidade que você
cria ali, né, umas pessoas físicas que querem fazer uma empresa, querem fazer um serviço, elas criam uma entidade, né, essa pessoa jurídica. No caso, por exemplo, o que acontece com a Prevent. Os donos foram lá, criaram um CNPJ, abriram a empresa, colocaram um dinheiro e a pessoa jurídica ela serve para responsabilizar os administradores até o ponto de quanto eles colocaram dinheiro. Então você separa a pessoa jurídica da física, porque se a pessoa jurídica der um prejuízo para a sociedade, você vai atacar o patrimônio da pessoa jurídica e o da pessoa física está protegido. Agora, quando a gente entra nessas questões de um empresário individual, é a pessoa que tem ali aquela empresa que é só ele mesmo, mas tem ali um 1% que é a mãe, é irmão, que é sócio só para formar uma sociedade. Isso daí foram uns ajustes que as pessoas foram fazendo para conseguir ter uma pessoa jurídica para emitir nota. Basicamente eram pessoas que faziam serviços autônomos, que antigamente você faria o que chama RPA, né, que é Recibo de Profissional Autônomo, mas as empresas elas não gostam de pagar profissional autônomo. Porque quando você paga o profissional autônomo, você tem toda uma burocracia, você tem que colocar ele na Cefip, você tem que fazer uma série de registros e etc. E por mais que você não gere um vínculo trabalhista contratando um profissional autônomo, é muito mais simples você receber uma nota fiscal de um serviço do que você fazer o trâmite do profissional autônomo. Então daí, esse cara que prestava pequenos serviços para empresas diversas precisava de uma solução. Foi se facilitando para abrir empresas menores até que chegou no MEI, que é uma solução simples que você rapidinho abre lá um MEI e você consegue emitir uma nota, você tem até um valor X que você não é tributado, você paga por mês um carnezinho de contribuição, então o governo ganha alguma coisa, você emite nota e você consegue trabalhar. Funciona, o MEI funciona, ele é interessante, ele é muito positivo que ele exista, mas isso meio que descaracterizou a função da pessoa jurídica. Porque ser pessoa jurídica quer dizer só emitir nota. Então você criou essa lógica do PJ, né? Do cara que é desse prestador de serviço que vai emitindo nota e seguindo a vida. Isso foi servindo para tudo. Tanto num esquema de sonegação de impostos, que você chega na empresa, o cara fala, pô, você quer trabalhar aqui? Legal. Eu ia te pagar R$ 2.000. Mas eu te pago 2.000, daí eu tenho que pagar mais 1.000 pro governo, mas não sei o quê. E se a gente fizer o seguinte, você abre um MEI, me emite uma nota, esse 1.000 que eu ia pagar pro governo eu pago para você, R$ 3.000, e a gente segue. Ah, legal? Parece legal, tô recebendo 1.000 a mais, o cara não tá perdendo nada, só quem tá perdendo é o governo, mas tudo bem, o governo tem muito dinheiro, paciência. Pareceu legal, não parece? Parece, até o momento que você tem algum problema, até o momento que a pessoa quer te demitir, até o momento que você quebra uma perna e não vai, ele não te paga. E você não vai Você não vai receber um salário equivalente do INSS, porque você não tem proteção social nenhuma, porque você deu uma dobra ali e fugiu da legislação trabalhista. E quando você abre mão de pagar os impostos, você abre mão também de toda uma série de direitos. Mas tudo bem. Vocês fizeram esse acordo, funcionou. Agora, a grande questão dessa pejotização é quando a gente entra naquele caso do capitalismo disruptivo. Já deve ter ouvido essa palavra. Se você assiste qualquer programa que tenha um empreendedor, o cara ele tem uma ideia disruptiva. Basicamente, o cara que tem uma ideia disruptiva é um sujeito pervertido. Ele olha uma fresta ali e ele fala assim, puta, eu tenho que entrar nessa fresta. No caso, ele está olhando para a fresta da legislação e ele quer invadir aquela legislação de qualquer jeito. Então ele vê aquele buraco, ele quer entrar. Isso é uma ideia disruptiva. Então você tem ali, por exemplo, o caso do Uber. O Uber é o caso mais emblemático da ideia disruptiva.
né, que inclusive virou a uberização dos empregos, porque várias pessoas começaram a copiar o modelo do Uber para outras coisas. O que é o Uber? A empresa pegou e falou assim: ah, você tem um carro e está precisando de dinheiro. Tem alguém que quer fazer uma viagem, mas não quer pagar o táxi. A gente vai juntar vocês dois e eu fico com uma parte. Daí você consegue contornar aquela tarifa do táxi, que ela tem um valor que não é caro por qualquer motivo, e não é exatamente caro. O valor da tarifa do táxi ele é calculado e regulamentado pelos municípios para cobrir a gasolina do cara, para cobrir o trabalho do taxista, para cobrir as despesas eventuais e para ele ter uma vida digna. Quando você abre mão desse cálculo da vida digna, você abre mão junto da vida digna. Você vai ter um trabalho, você vai conseguir mais ou menos sobreviver, mas você está recebendo menos do que alguém calculou que seria justo. E é claro que assim, sempre vai ter alguém que vai falar: ah, não, mas meu primo ele preferiu sair da CLT porque ele ganha mais no Uber, para ele foi super vantagem, não sei o quê. E sim, cada caso é um caso. Às vezes a pessoa está numa necessidade muito grande, às vezes a pessoa tem uma condição de vida muito específica, às vezes a pessoa já tem um carro. E não dá para a gente entrar em cada caso em si. Mas quando você sai dessa proteção social e você entra para esse esquema de uberização e você abandona outras regulamentações seguindo essas ideias disruptivas, no geral quem perde a única pessoa que não perde nisso é o cara que fez o aplicativo, o cara que teve a ideia disruptiva. No resto, todo mundo perde. O cliente perde pela precarização do serviço, a pessoa perde pela precarização do trabalho e tudo mais. E daí você teria que se perguntar assim: se essa pessoa deixou o emprego que ela tinha para ir para o Uber, que paga um valor abaixo do que se considerava digno para um serviço taxista, será que ela está tendo vantagem de estar no Uber porque o Uber paga ok? Ou porque aquele CLT está pagando cada vez menos? E porque os empregos em si estão cada vez mais insustentáveis? Porque a gente quer as coisas cada vez mais baratas e você tem que ir cortando, 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 até que você paga o mínimo para todos os funcionários e ninguém consegue sobreviver. Então, esse é uma questão, né, que a gente tem que pensar. E, por fim, antes de terminar, eu queria falar sobre o lance do ICMS, dos combustíveis, já que a gente está no assunto do Uber, que é uma coisa que afeta, né, justamente o Uber, o táxi, o preço dos combustíveis. Eu falei já algumas vezes na minha newsletter sobre essa questão de como o ICMS impacta e essa confusão que tem sido feita, que o governo federal ele joga a conta toda, fala: ah, não, o preço está subindo porque o ICMS está subindo. Os governadores falam: não, o ICMS nunca subiu. E a gente não sabe quem está certo, quem está errado. A gente considera que o governo federal está mentindo porque o governo federal está sempre mentindo. Mas, na verdade, você tem duas questões aí importantes. O preço do petróleo está subindo, e está subindo mesmo no mercado mundial, e isso não tem nada a ver com o imposto. Isso, a gasolina vai subir, poderia subir menos, poderia ter formas de reajuste. A Petrobras poderia lucrar menos por ser uma empresa pública? Sim, poderia. Aí são outras questões. Mas digamos que nada disso fosse possível e o preço tem que subir. O governo do estado, ele poderia fazer alguma coisa para subir menos o combustível? Sim, poderia. O ICMS ela é um imposto sobre as mercadorias, sobre as vendas, sobre o consumo. E é um imposto estadual. E o que o Estado arrecada sobre o ICMS dos combustíveis é uma das principais fontes de arrecadação do Estado. Se o preço do combustível subiu e subiu drasticamente, igual subiu nesses últimos tempos, subiu 60%, o governo do Estado ele vai ter uma arrecadação com o ICMS muito, muito maior. Se ele abaixar um pouquinho a alíquota, ele vai conseguir ter a mesma arrecadação que ele esperava ter antes da inflação, sem, é, sem fazer com que o preço suba proporcionalmente toda vez que ele tem um aumento.
que eu quero dizer com isso? O combustível subiu de preço. Se o governo pudesse ajustar a alíquota um pouquinho para baixo, a conta, mais ou menos, ali o quanto que o governo do estado ia receber de imposto, seria o mesmo valor numérico. Ele não consegue impedir que o combustível suba, mas ele consegue ajudar para que suba um pouquinho menos, ao mesmo tempo que ele não perde a arrecadação. Não resolve a situação, mas ajuda um pouco. Com isso, a questão do ICMS, vai para lá, vai para cá, o Arthur Lira, lá o presidente da Câmara, foi lá e tratorou um projeto que faz os estados fixarem essa alíquota do ICMS anualmente, o que é uma boa ideia, porque permite que o estado faça essa questão estratégica. Porque isso é um pensamento macroeconômico. Você pensa o seguinte: eu posso arrecadar financeiramente o mesmo e posso reduzir a pressão inflacionária, e isso eu consigo manter o consumo da sociedade. Isso é um pensamento justo, ok. Só que o que acontece normalmente no Brasil? O Estado, ele não quer pensar a economia, a macroeconomia. Ele deixa a macroeconomia para o governo federal, e essa questão da inflação é um problema do governo federal. E ele só quer saber de arrecadar mais. Então, o Estado ele deixa de lado esse papel de ser um agente econômico e ser um agente regulador da economia. E com essa lei que o Lira aprovou e vai passar para o Senado, e provavelmente o Senado vai matar essa lei porque ela tem muitos problemas, mas assim, faz sentido, mas eles colocaram uma pegadinha dentro dessa lei que é o seguinte: você tem um teto para o ICMS que o Estado pode cobrar, e esse teto tem a ver com a média de preços dos 2 últimos anos dos combustíveis. Então você força o Estado a fazer isso justamente o que eu falei que ele poderia fazer com o pensamento livre. Ele poderia falar assim, ó, eu arrecadei tanto nos últimos anos, eu vou continuar arrecadando o mesmo tanto, e não muito mais. Quando os estados falam, vou perder 34 milhões, 34 bilhões de arrecadação com isso, não é exatamente uma verdade. Eles vão deixar de arrecadar muito mais, mas eles continuariam arrecadando o mesmo tanto. Mas é aquela coisa, quando o governo federal faz um tipo de lei dessa e força o Estado a tomar essa postura, você invade uma competência do Estado. E por mais que talvez tenha algum sentido, não é interessante que um fique pisando no dedo do outro. Por isso que, assim, um recado que eu deixo para a gente pensar para o próximo ano é o seguinte: não adianta só pensar em presidente. Você tem que pensar em quem que é o governador do seu estado, e se esse governador ele pensa no país como um todo e no estado também. E outra coisa importante, a gente bota muita coisa na conta desse Arthur Lira que ele é um canalha, ele merece todas as culpas. Ele é um cara que vai lá tratorando o projeto que é do interesse do Centrão, ele é um cara com toda a pinta da corrupção clássica do Centrão. Ele tá sentado naquele monte de pedido de impeachment, mas assim, ele não faz nada disso sozinho. Tudo que ele aprova tem uma maioria na Câmara que aprova. E essa questão do Lira estar sentado no impeachment é uma questão muito simples. Se você tivesse uma maioria na Câmara que quisesse o impeachment, essa maioria simplesmente para de comparecer nas votações e você não dá quórum. E ela faz uma obstrução parlamentar. Então, quando a gente fala que o Lira é o culpado, a gente esquece que na sombra dele tem no mínimo 50% mais um da Câmara que está fazendo tudo o que ele quer. Isso é o tal do Centrão. E isso é que a gente tem que prestar atenção, e isso a gente tem que evitar de que continue nas próximas eleições. Enfim, eu já falei bastante. Era isso que eu tinha para falar. Obrigado aí pela paciência, quem ouviu. Em vez de ouvir, você pode ler tudo isso numa newsletter. Eu juntei temas de 3 newsletters diferentes. Então, veja o link, se inscreva se você gostou, deixe seu comentário. No vídeo, eu fiz uma pinturinha usando uma referência a um fotógrafo que eu adoro, que chama Earth. Ele tem um site que chama Earth's World. E lá você vê as fotos dele, que são fantásticas. E é isso, obrigado, até mais.